Muito bem, gente. Vamos então agora para a nossa última semana do PET 6, né? E essa última semana nós vamos falar sobre um filósofo, um pensador, sociólogo, que está vivo hoje ainda, né? Olha só que interessante, né? Um filósofo ainda vivo. O nome dele é Jürgen Habermas. Você viu lá com J, mas né, não sei se você sabe, o J no alemão não se fala, então se fala I, né? Jürgen Habermas. O Habermas está vivo ainda, ele nasceu em 1929 e ele é provavelmente, no campo filosófico, sociológico, ele é o pensador vivo mais importante. E por quê? Vamos tentar entender primeiro qual que é a raiz do pensamento dele e depois nós vamos comentar sobre o principal ponto da filosofia de Habermas. Ele era na sua juventude um militante do marxismo, né? O que isso quer dizer? Ele era da esquerda política muito forte, muito marcada, que acredita, por exemplo, que a mudança na sociedade só vai ser realizada através de uma luta armada, né, de domínio da classe dominadora, né, da classe dominante, como dizem os marxistas. E isso diz muita coisa sobre um pensador, né? Não tem como entrar em detalhes agora, mas quando você estabelece um pensador de uma raiz marxista muito marcada, você já, de certa forma, já consegue perceber muitos aspectos da filosofia dele sem mesmo nem ter lido, né? O que acontece? É que depois de um tempo, ele viu que não funcionava isso, né? Porque todo mundo sabe hoje que o marxismo não funciona, né? E ele percebeu em determinado momento que o marxismo não funcionava. E ele esteve de acordo com um grupo de pensadores, né, contemporâneos, que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, e com a teoria que eles defendem, que é conhecida por teoria crítica, da onde que vem muitos filósofos importantes hoje, importantes assim, né? Vamos dizer assim, que estão muito na moda aí para ser lidos hoje. E nesse instituto de pesquisa social, que depois ficou conhecido como Escola de Frankfurt, Habermas, ele vai desenvolver uma nova teoria de interpretação da sociedade que visa melhorar a democracia, certo? É preciso dizer também que esse instituto, essa escola de Frankfurt, é uma escola neomarxista, né? Eles abandonam o marxismo radical, mas ainda mantêm muitas de suas ideias para serem trazidas de uma maneira reformada, vamos dizer assim, né? Uma reforma, se é que você me entende. Então o que acontece? O Habermas tem muito contato ali com aqueles pensadores daquela escola e ele dá uma mudada naquele marxismo militante da sua juventude e ele propõe uma nova forma de compreender a sociedade e uma nova forma de fazer com que a democracia funcione melhor na sociedade, segundo ele. Então, o ponto principal da filosofia dele é a democracia. Como que ele acha que a democracia pode ser melhorada? Através daquilo que ele chama de teoria da ação comunicativa ou teoria do agir comunicativo. Você acha essas duas formas de traduzir a ideia, né? Então, a teoria da ação comunicativa, como você já pode perceber, tem a ver com a comunicação, né? Com a linguagem, com a conversa. E ele acredita que a democracia na sociedade, no espaço público, ou melhor, na esfera pública, como ele chama, né? Ela vai melhorar, ela vai de fato existir a partir do momento em que as pessoas puderem conversar livremente e, ao conversar, conseguir convencer as outras pessoas do seu argumento com vistas a melhorar a sociedade. Então, nisso que eu falei, você tem, por exemplo, que ele é um pragmático. O que é ser um pragmático? É aquele que pensa em fazer o bem para o melhor número de pessoas possível, mesmo
que um grupo pequeno de pessoas acabe ficando isolado e infeliz, né? O pragmatismo, ele trabalha com a ideia de que você tem que fazer o melhor para o melhor número possível de pessoas. Então, quando algo é discutido na esfera pública através da comunicação, através da linguagem, que é o nosso instrumento mais importante, né? É o instrumento mais importante da humanidade. Através dessa comunicação, nós podemos chegar, segundo Habermas, a um consenso, né? A um convencimento de qual a melhor maneira de organizar a nossa sociedade. E a melhor maneira de organizar a sociedade é o que nós chamamos de política. É a melhor forma de fazer política. Então o que você tem que entender de hoje, né, da aula de hoje, é que o Habermas, através de uma teoria de comunicação, uma teoria de linguagem, ele procura dar para nós ferramentas para poder melhorar a sociedade através da fala, através da conversa, do debate público, né, da liberdade de expressão, e é isso que ele chama de razão comunicativa. É uma forma de chegar ao melhor modo de gerir a sociedade, gerir a cidade, né, o mundo em si na esfera pública, ou seja, onde todo mundo vai conversar, através da minha linguagem, né? Através desse instrumento que todos possuem, que é a linguagem. Então, mais uma coisa só para terminar, é que você não compreenda a linguagem só como fala, né? A linguagem pode ser uma música, um desenho, uma dança, existe a linguagem corporal, né? Tudo aquilo que é transmitido e pode ser transmitido, é transmitido através da linguagem, independentemente de que tipo de linguagem seja. A que nós usamos mais no dia a dia é a linguagem falada, mas não é só essa que existe. Então, para Habermas, a linguagem, o debate, né, a conversa, é a melhor forma de se chegar a uma sociedade cada vez mais democrática. E isso ele chama de teoria da ação comunicativa ou teoria do agir comunicativo. Muito bem, espero que tenha ficado claro, né? O Habermas é muito difícil de entender e muito mais de explicar. Espero que você tenha entendido isso que eu disse. Vamos falar então agora das atividades, porque você vai fazer só a primeira, né? A 2 não. Vamos lá. Então, gente, né, vamos ver aqui da nossa semana 4 sobre o Jürgen Habermas, as atividades que a gente precisa fazer. Como eu disse, você não vai fazer a 2, porque a 2 está muito confusa, né? Então vamos fazer só a 1, que é bem simples até. Olha só, vamos lá. Uma norma, esse é um trecho, né, de uma obra do Habermas, que foi no Enem, que apareceu no Enem. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Então, vamos primeiro entender o que está falando aqui, né? Uma norma, ou seja, uma lei, ela só deve ser válida, ou seja, só deve ser aceita pelas pessoas quando todas as pessoas que estiverem envolvidas, né, concernido, quer dizer, envolvido, né, englobado por ela, por essa norma, por essa lei, possam chegar enquanto participantes de um discurso prático, ou seja, enquanto participantes da possibilidade de comentar e discutir essa lei, possam chegar a um acordo quanto à validade dessa norma. Né? Bem tranquilo, assim, nada muito difícil não. Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida então pelo ou pela liberdade humana que consagra a vontade. Não, né? Não basta ter somente a liberdade humana. E sim, letra B está certa, pela razão comunicativa, que requer um consenso, né? Através da razão comunicativa, através da linguagem e do raciocínio, nós podemos chegar a um consenso sobre a validade de uma lei.
E conhecimento filosófico não, porque expressa a verdade, porque várias pessoas não têm conhecimento filosófico e nós não podemos excluir elas da política. Da técnica científica não, porque está no mesmo fundamento desse aqui, né? Nem todo mundo tem noções suficientes da técnica científica. E pelo poder político se concentra no sistema partidário. Não, exatamente o que Habermas está querendo dizer é que o poder político ele se concentra justamente na comunicação e no diálogo na esfera pública. Beleza? Então é isso, terminamos então aqui o PET 6. Até as nossas próximas aulas.